tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo do Senhor, para nossa edificação, nosso crescimento e preparação para a sua vinda. Então vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento, agora na sua presença. Que o Senhor venha me usar para trazer a sua palavra. Me encha do teu espírito, não deixe eu falar nada de mim mesmo, mas que tudo que eu falar que venha do Senhor. Perdoa-me os nossos pecados e nos ajuda. Pai. Abençoa cada um dos teus filhos que estão ouvindo esta palavra, este estudo, que possam crescer mais e mais, se aproximar cada dia mais do Senhor, para que na sua volta, para o arrebatamento da tua igreja, que todos nós possamos estar preparados para este arrebatamento. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje é 2023 será de preparação. 2023 será de preparação. Então, é o ano em que nós, os filhos de Deus, estaremos nos preparando cada vez mais para o que está vindo, né? E o que está vindo acelerado. Não sei se os irmãos estão acompanhando o que está vindo, pois o que está vindo rápido, né? Então devemos ver Mateus 24, 9. Jesus já nos alertou o que iria acontecer, né? E o que iria acontecer? O que Jesus disse que ia acontecer, né? Mateus 24, 9, ele diz que nós seríamos odiados de todas as nações. Mas todas estas coisas são o princípio, ou melhor, 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então isso é o que Jesus disse que ia acontecer quando ele estivesse perto de voltar. Nós estamos vendo que a cada dia as pessoas estão criando mais esta repulsa, né, do povo de Deus. Então estão criando ódio. Mas nós estamos aqui para ser resistência para o sistema da besta, né? É o que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, os versos 6 e 7. Então a igreja é essa resistência. Enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não poderá se revelar. Então em Mateus 24 nós devemos estar o quê? Preparados. Devemos estar nos preparando para a volta de Jesus. E nessa preparação muitas coisas irão acontecer, muitas perseguições. Então nós devemos estar preparados para isto, preparados fisicamente, psicologicamente, espiritualmente e mentalmente, né? Então, de todas as maneiras devemos nos preparar. Somente aqueles que fizerem o que Jesus diz, né? Em Mateus 19, 29, Lucas 14, do 26 ao 27 e 30, Gálatas 5, do 16 ao 26, João 14, 1, do 23, do 23 ao 26. Então, só quem fizer isso, eu não vou ler porque é muito texto, mas os irmãos podem ler em casa, né? Então, só quem fizer isto vai poder resistir. Gálatas 5, do 16 ao 26, pelo menos o 16, que nós devemos andar no Espírito, né? E jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Aqui em João 14, do 1 ao 3, João 14, do 1 ao 3, nos diz o seguinte. João
14, do 1 ao 3. Jesus, o apóstolo João nos diz o seguinte: o que é que João nos relata? Que é sobre a ida de Jesus e a preparação da nossa morada. João 14, do 1 ao 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus, ele fez essa promessa para a igreja dele. Aqui no versículo 28, ele diz: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então, Jesus diz para a gente exultar, quer dizer, ficar feliz, porque ele foi, mas ele vai voltar. E nós estamos vendo que está chegando o tempo da volta de Jesus. E nós temos que nos preparar. Então, este ano é ano de preparação, mais ainda do que o ano passado. Porque hoje, este ano, Jesus está mais próximo da volta do que o ano passado. Então, devemos prestar atenção que o tempo está sendo acelerado. As coisas estão acontecendo muito rápido. E nós temos que buscar mais a presença do Senhor. Então, em João 14, do 1 ao 3, Jesus diz que foi preparar lugar. E quando estes lugares estivessem prontos, ele viria, ele voltaria para levar a sua igreja. Então, na parábola do bom samaritano, ele diz o tempo em que ele iria voltar, né? Ele diz, ele entrega as 2 moedinhas para, vou ler bem aqui, Lucas 10, capítulo 10, versículo 33, nos diz o seguinte, 10, versículo 35. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu pagarei quando voltar. Então, esse samaritano dessa parábola representa Jesus. Jesus está dando 2 dinheiros, 2 moedinhas, 2 denários, né, para o hospedeiro cuidar do homem doente que é o judeu. Então, esses 2 dinheiros aí representam os 2000 anos que Jesus iria ficar no céu preparando o lugar para nós. Mas, quando completasse esses 2000 anos que ele subiu ao céu, então ele iria voltar para quê? Para receber o homem doente, que ele já estaria curado. Então, esse hospedeiro é o Espírito Santo. Então, esse homem doente era os judeus. Então, Jesus vai voltar para a nação de Israel quando completar 2000 anos que ele subiu. Mas para a igreja ele vai voltar 7 anos antes. Por que 7 anos antes? Porque tem os 7 anos do governo do anticristo. Então, a igreja será tirada antes deste governo do anticristo. Então, Jesus vai levar a igreja, mas Israel não vai subir, porque Israel não se arrependeu ainda. Os judeus ainda não se arrependeram, então eles vão
passar pelo governo do anticristo. E só depois de 3 anos e meio é que eles irão se arrepender para ir voltar e reconhecer que Jesus foi o Messias que eles realmente mataram. Vão se arrepender nesse tempo. Então, sabemos que o governo do anticristo será 7 anos. E nestes 7 anos, a igreja estará com Cristo no céu, né? Aqui em 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 7, nos fala que a igreja, né, aquele que está impedindo o anticristo, o homem da iniquidade, se revelar, é a igreja, né? É o Espírito Santo na igreja. Mateus 24, 13 diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo de quê? Da grande tribulação. Aqui no Apocalipse 10, Apocalipse 3, 10, nos diz o seguinte. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 10, nos diz assim, do 10 ao 11. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. A hora da tentação, meus irmãos, preste atenção o que está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo aqui. Esta tentação vai ser a tentação de você botar a marca da besta, porque o sofrimento vai ser grande demais, a perseguição vai ser muito grande. Quem não tiver a marca não vai poder comprar e nem vender, não vai poder ter nada, nem para sua sobrevivência. E isto vai ser uma grande tentação de você botar essa marca, quem ficar, né? Eu acho que você não. Eu espero que você não fique, assim como eu também não vou ficar. Mas a pessoa que ficar nesse tempo. Então aqui Jesus está dizendo, porque guardastes a palavra da minha paciência. Então, o que guardar a palavra de Jesus, ele está dizendo, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Todo o mundo será tentado a botar a marca da besta. Por quê? Porque para você comer, você vai ter que ter a marca na sua mão direita ou na sua fronte. Porque senão você não vai fazer parte do sistema. E além de você não poder nem comprar e nem vender, você também vai ser perseguido. A pessoa será perseguida e morta. Preste atenção. E diz mais o seguinte, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. O anticristo, o homem da iniquidade, está vindo para tentar o mundo inteiro a colocar a marca dele. E quem colocar a marca dele já é dele. Preste atenção. Por isso a tentação para o mundo inteiro. E todos que estiverem na terra nesse tempo será tentado. Mas em Mateus 24, 13, Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, firme em Jesus, esse será salvo. É o que o Apocalipse está dizendo, que será guardado. Será guardado. Será o quê? Guardado da hora da tentação, será protegido. Será levado para o céu, não ficará nessa terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Preste atenção, meu irmão. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. E ele quer tomar a tua coroa, a minha coroa. Ele quer tomar a nossa vida eterna. Ele quer que a gente faça a vontade dele para a gente ser condenado ao inferno, ao lago de fogo, como ele é condenado. Então, em Lucas 10, do 34 ao 35, Jesus leva o homem doente, né? A parábola lá do bom samaritano. Jesus leva o homem doente, o judeu, que foi espancado e estava quase morrendo. Jesus leva lá para a hospedaria e entrega lá nas mãos do hospedeiro. E o hospedeiro é o Espírito Santo, que está cuidando dessa hospedaria, dos que estão nesta hospedaria. E quem é que está nessa hospedaria? São tantos os cristãos como os judeus. O Espírito Santo está cuidando tanto da igreja como da nação de Israel. Jesus deixou o homem doente, que representa a nação de Israel, aos cuidados do hospedeiro, que é o Espírito Santo. Logo, o hospedeiro estará cuidando de Israel até a volta de Jesus. Jesus disse, quando eu voltar, né? Quando eu voltar, então, se ficou devendo alguma coisa a mais, então eu vou recompensar, vou dar aquilo que faltou. Então, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, ele não vai ser tirado da terra, mas ele vai ficar na nação de Israel, cuidando da nação de Israel até a volta dele. Então, Lucas 10, 34. A parábola do bom samaritano. Então, Jesus, nestas parábolas, ele nos revela muitas coisas para a gente se preparar cada dia. Então, Lucas 10, do 34 ao 35, que nos diz assim, Jesus nos disse assim, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltares. Então, esse hospedeiro é o Espírito Santo. E Jesus disse que quando voltar, se ficou faltando pagar mais alguma coisa, ele vai pagar. Então, esse hospedeiro aqui é o Espírito Santo. Ele vai ficar com a nação de Israel até o fim. Mesmo porque, meus irmãos, se o Espírito Santo não convenceu o pecador do seu pecado, não convenceu o pecador da justiça e do juízo, ninguém pode ir a Jesus. E quem faz isto aí é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, na volta de Jesus, no arrebatamento, ele vai transformar os salvos, aqueles que realmente estão firmes em Jesus, estão seguindo a Cristo, estão lutando para obedecer e fazendo tudo para obedecer a palavra de Cristo. Ele vai transformar o corpo, vai levar estes salvos até a presença de Jesus, mas o Espírito Santo não vai sair da terra. Como muitas vezes a gente foi pregado e a gente interpretou assim, porque não tinha esse entendimento que estamos tendo hoje da palavra, né? E Jesus, ele deixou o Espírito Santo cuidando tanto de Israel como da igreja. Mas como Israel ainda não quis, Jesus não se arrependeu dos seus pecados,
não abandonou, não reconheceu Jesus, não confessou, não se arrependeu, então o Espírito Santo ainda vai ficar na terra até a volta de Jesus, porque só depois dos 3 anos e meio do governo do anticristo é que a nação de Israel, os judeus, né, irão se arrependerem, irão voltarem para Jesus, mas a igreja vai subir 7 anos antes. Então prestemos atenção, porque Jesus está vindo e nós precisamos estar na obediência a Ele. Então os judeus só se encontrarão com Jesus na segunda vinda de Jesus para os judeus, que vai ser no Apocalipse 19, do 11 ao 21, que Jesus vem para governar o mundo e derrotar o anticristo e o falso profeta e prender a Satanás. E assim, Jesus irá também proteger Israel. Nesse tempo, Israel já estará completamente sarado, né? A doença chamada pecado. Porque Jesus deixou a nação de Israel doente, quase morrendo, nas mãos do Espírito Santo e também da igreja, né? Porque a igreja sempre está indo em Israel, está falando de Jesus, está pregando, mesmo eles não gostando. Jesus vai deixar 2 testemunhas lá no governo, durante o governo, a metade, 3 anos e meio do governo do anticristo, pregando sobre Jesus, sobre a salvação. Eles vão estar lá anunciando a palavra de Deus e serão mortos, porque o anticristo irá matar essas 2 testemunhas, mas eles vão ouvir a palavra. Então a igreja está sempre anunciando a palavra e o Espírito Santo está convencendo essas pessoas, né, nesse tempo, quando o anticristo, nesse tempo, o templo, o terceiro templo já estará construído e o anticristo vai tirar todos os memoriais que eles fazem, né, lá dos sacrifícios e tudo mais que eles faziam no Velho Testamento. Quando ele tirar tudo isso aí e colocar a imagem dele, né, e o verdadeiro remanescente de Deus, que adora a Deus de verdade, não quiser adorar ele, então essas pessoas serão perseguidas também, serão mortas, e eles vão se arrepender e vão clamar por Jesus e vão para o deserto, como diz o Apocalipse lá 12, capítulo 12, né? Que a mulher vai fugir para o deserto, a mulher e a nação de Israel. Então Israel irá para o deserto. Que deserto é esse? Esse deserto é o sofrimento. Esse deserto é a perseguição que eles irão sofrer. Então Satanás irá com fúria atrás desses judeus que não quiseram adorar ele. E os que também são os que da igreja que ficaram e nesse tempo também não irão se curvar, eles também serão perseguidos e mortos. Muitos, né? Nem todos. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção, porque a hora da volta de Jesus está chegando. Aqui em Mateus, no Mateus 24, do 37 ao 39, nos diz o seguinte. Mateus 24, 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Então estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então preste atenção. Bem aqui no versículo 40 e 41 é o arrebatamento. É a separação total da igreja Laodiceia e da igreja Filadélfia. Jesus aqui leva aqueles que estão preparados e os que não estão. Preste atenção. Então estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Então aqui se refere aqueles que estão preparados, tanto da igreja quanto Israel. Israel não vai subir. E a igreja só vai subir a igreja de Jesus. Então, aqui não subir é porque não é de Jesus. Então, vai subir somente aqueles que estão preparados. E quem está preparado é a igreja de Cristo. Israel não vai subir, Israel vai ficar. Então, estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. É como as 10 virgens, 5 subirá, 5 irá ao encontro do noivo, mas 5 ficará. Aqui é do mesmo jeito. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vocês estão entendendo? Então aqui também se refere a Israel. Meus irmãos, só existe uma igreja. É a igreja de Cristo. Assim como existe só o trigo. Mas a igreja de Cristo tem uma outra misturada com ela, que não é a igreja de Cristo. E Israel também existe o joio misturado com o trigo, mas o joio não faz parte do trigo. Então nós temos que fazer a diferença. Então aqui será o arrebatamento. O arrebatamento só vai subir os que estão preparados. E aqui Jesus relata este arrebatamento. Então no arrebatamento a igreja verdadeira vai subir, só a igreja. Mas Israel e os que aceitarem Jesus depois não vão subir agora. Por isso se prepare para que você suba com Cristo no arrebatamento. Então Jesus levará a igreja, né? E quem não estiver preparado vai ficar. Então devemos nos preparar cada dia, porque o noivo está vindo, Jesus está vindo. Ele não tarda. Aqui em 1 Pedro, diz o seguinte, 2 Pedro 3, 4 e 8 nos diz o seguinte. 2 Pedro 3, 4 e 8. Diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiu os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então aqui
está dizendo, está dizendo que nos últimos dias, né, perto do arrebatamento, da volta de Jesus, tanto para a igreja como para Israel, né, os homens iriam dizer, mas já está com tantos tempos aí que pregam, né, que Jesus iria voltar e ele nunca voltou, com outras palavras, ele não vai voltar mais não. Hoje nós estamos ouvindo isto, nós estamos ouvindo as pessoas dizer, mas faz tempo que prega o arrebatamento, mas faz tempo que tem vulcão, tem furacão, tem terremoto, tem isso, tem aquilo. Isso é normal. É o que esse texto está dizendo, né? É o que, segundo Pedro 3, do 4 ao 8, está dizendo, que os homens iriam dizer isto, porque eles não creem, eles não acreditam. Mas aqui no versículo 7, ele diz assim, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, até o dia do juízo, eles estão guardados como tesouro, né? Mas depois do juízo serão destruídos. É isto que a palavra está dizendo. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam, quer dizer, se guardam como tesouro e se guardam para o fogo. Então, eles estão sendo guardados, reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Depois do juízo, então, serão destruídos, porque será um novo céu e nova terra. O que é velho será destruído. E Jesus foi preparar um novo céu e uma nova terra para aqueles que irão morar com ele nos céus. Então será o fim, não é? Aí verá o fim, porque quem é de Cristo, quem creu em Cristo, então vai para o céu, para nunca mais sair de lá. E quem não creu vai para o seu lugar, o lago de fogo. Não existe mais outro lugar, né? Então, outra passagem que nos faz refletir sobre este tempo é Gênesis 19, do 4 ao 9, que é a cidade, as cidades, né, de Sodoma e Gomorra. Então, Jesus, né, Deus veio, mais 2 anjos, observar como é que estava a cidade de Sodoma e Gomorra, se realmente não tinha mais jeito, se lá não tinha mais ninguém que se aproveitasse, se o pecado lá já tinha preenchido tudo, se essas cidades estavam tomadas realmente de trevas, de escuridão. E não teve jeito. Quem estava lá somente Ló, o sobrinho de Abraão. E o anjo tirou ele nem queria sair. Mas o anjo pegou ele e a mulher e as 2 filhas e tirou de lá, porque senão ele seria destruído. Hoje em dia tem muitos crentes que estão desse jeito, como Ló, como a esposa de Ló, como as filhas de Ló, não estão no mundo, não querem sair do mundo, estão fazendo tudo para ficar no mundo, estão querendo as coisas do mundo. Aquelas mulheres, a esposa e as filhas não queriam sair, queriam permanecer ali. Meus irmãos, prestem atenção, no céu não entra pecado. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E lá no Apocalipse 22, também diz, né? Apocalipse 22 nos diz o seguinte: quem é santo, que se santifique mais, mas quem é sujo, que se suje mais. Então devemos prestar bastante atenção, porque se nós somos de Cristo, então nós temos que a cada dia nos santificarmos mais, nos afastarmos do pecado.
Então, aqui no Apocalipse 19:4, nos diz o seguinte, Apocalipse 19:4. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus. Estou no lugar errado, né? É em Gênesis. Gênesis 19:4, que nos diz assim. É Gênesis 19:4, que nos diz o seguinte. Diz assim: e antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. Então, aqui está relatando que a cidade estava contaminada de imoralidade. E os anjos foram lá para ver como estava aquela cidade, se ainda iam dar alguma oportunidade para ela, mas não teve como, porque os próprios homens daquela cidade foram atrás dos anjos. Para quê? Para violentá-los. E antes que se deitassem, porque Ló convidou os anjos para ficarem em sua casa, mas o que foi que aconteceu? Antes que se deitassem, cercaram aqueles homens daquela cidade, cercaram a casa de Ló, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. Então, eles cercaram a casa de Ló e queriam que Ló desse os anjos para eles abusarem sexualmente. Então, não houve jeito, aquelas cidades estavam cercadas de escuridão espiritual, estavam cercadas de imoralidade sexual. Meu irmão, o nosso mundo hoje está ficando do mesmo jeito. E Jesus diz o quê? O que é que Jesus diz? Qual é o horário que Jesus vai voltar? Qual é o horário que Jesus irá voltar para levar a igreja? À meia-noite. À meia-noite. Aqui em 2 Tessalonicenses, ou melhor, em 2 Timóteo, diz o seguinte. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Diz o seguinte. Lá fala do homem dos últimos dias. Sobre o homem dos últimos dias. Como esse homem seria. Esse homem seria o quê? Esse homem seria maligno. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É o tempo que nós estamos. O tempo que nós estamos são trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, que só gostam de dinheiro, né? Presunçosos, soberbos, blasfemos, quanto mais, né? Quanto mais eles blasfemam de Deus, quanto mais eles blasfemam de Deus, mais blasfema, mais sente vontade de blasfemar. Desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanando, quer dizer, eles querem profanar o santo, querem profanar as coisas de Deus. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Os bons aqui são os filhos de Deus, meus irmãos. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Amigos dos deleites, das coisas materiais, das coisas profanas da carne, né?
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aqui no Brasil só o que a gente vê, né? Aparência de bom, mas a gente está vendo que não é bom, é ruim. Só procuram fazer coisas ruins, mal à população. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, aqui é as características dos homens dos últimos dias, e os homens são dos nossos dias. Então, devemos ter cuidado, devemos nos afastar. Aqui manda a gente nos afastar desse tipo de gente. Devemos ficar longe desse tipo de pessoas. Por isso, Jesus disse em Mateus 25:6, que à meia-noite ouviu-se um grito. Então, nós já estamos vivendo este período. O grito já foi dado e continua sendo dado. A meia-noite está chegando, o pecado está invadindo o mundo. O mundo está ficando escuro, está ficando em trevas, trevas de pecado. Então, Jesus está vindo buscar a sua igreja. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, então o mundo ficará completamente em trevas, porque o mundo ainda não está totalmente em trevas, porque a igreja de Cristo ainda está aqui. Mas a igreja de Cristo está indo ao encontro do seu noivo, ao encontro de Jesus. Em 2019, Jesus deu a permissão para o sistema da besta ser colocado em ação, ser implantado no mundo. Por quê? Porque os homens não querem saber de Deus. No Apocalipse 14, do 14 ao 16, Jesus fará a colheita de Israel, de Judá, não é? Você pode ler lá, já li várias vezes. Jesus na nuvem. Deixa eu ler. Então, Apocalipse 14, versos do 14 ao 16, nos diz assim: E olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega. A hora de cegar a vinda, de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. Então aqui chegou a hora de Jesus ceifar, não é? A colheita é semear, melhor não, semear não, é colher. Ele vai ceifar. Então, nesses 3 anos e meio que Israel ainda estava na cegueira espiritual, morrendo espiritualmente. Então, agora, no Apocalipse 14, do 14 ao 16, ele será ceifado, será colhido. Por quê? Porque ele passará a enxergar que aquele Messias que eles pensavam ser o Messias verdadeiro, não era. Então eles abrirão os olhos, reconhecerão Jesus e serão salvos, e passarão a ser perseguidos, passarão a serem preparados para a volta de Jesus. Aqui em Mateus 13, Mateus capítulo 13, do 39, diz o seguinte:
Mateus 13, 39. Tem Marcos. Mateus 13, 39. Mateus 13, 39 fala lá do joio e do trigo. Fala da ceifa, né? Então, 39 diz o seguinte: o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nesse tempo, será o tempo da colheita, da ceifa, né? De ceifar. Então, Jesus vai ceifar aqui no Apocalipse 14, do 14 ao 16. E aqui em Mateus 13, do 39 ao 42, está falando, né? O que vai acontecer com os que não são de Jesus, serão lançados no fogo. E os que são, entrarão no reino de Deus. No Apocalipse 12, 6, fala lá da mulher indo para o deserto. Daniel 11, 32, 35, 12, 10, fala dos judeus sendo perseguidos para poder ser provado e aprovado, ter suas vestes esbranquecidas, né? Ser purificados, para poder entrar no reino de Cristo quando Jesus vier, porque quem não tiver puro, quem não for santificado, irá morrer naquele dia, na volta de Jesus. Então, no Apocalipse 14, do 17 ao 20, ali é o juízo de Deus sobre os filhos do maligno. Então, Jesus vai queimar, né, todos os que são joio. O joio será lançado no lago de fogo. No Mateus 24, do 40 ao 42, Jesus relata a separação, né, da igreja Filadélfia e da igreja Laodiceia. Na verdade, Jesus só tem uma igreja, que é a igreja Filadélfia. Essa é que é a igreja dele. Ali em Mateus 24, do 40 ao 42, ali é a separação do povo de Deus, de Jesus, que é a igreja, e dos judeus que ainda não são salvos. Então a igreja subirá, mas os judeus ficarão. Então Jesus relata o arrebatamento da igreja em Mateus 24, 40 ao 42, né? A igreja será levada, mas os judeus, os que não quiseram Jesus, ficarão na terra para o governo do anticristo, para enfrentarem, né? No Apocalipse 6:2, Jesus nos revela que o sistema da besta não irá parar até a volta dele, Jesus. Lá fala do cavaleiro branco, né? Eu já dei estudo sobre isso. Se os irmãos quiserem ver, é só ir lá sobre os 4 cavaleiros. Então, o cavaleiro branco é o sistema da besta, representa o sistema da besta. Jesus deu autoridade para o sistema da besta ser implantado no mundo. Isso aconteceu em 2019. E lá no Apocalipse 6:2 diz que ele não vai parar, porque ele saiu vencendo e para vencer. E ele não tem parado, porque Jesus deu a permissão e ele não vai parar. Ele vai parar só na volta de Jesus para Israel. Segunda vinda de Jesus para Israel, que Jesus vai destruir todo o sistema.
vai destruir o anticristo, vai destruir o falso profeta, vai destruir, vai prender Satanás. Então Jesus vai destruir o sistema da besta. Que Daniel 4 e Apocalipse 5, vou ler bem aqui. No Apocalipse 5, versículos do 1 ao 2, nos diz o seguinte. Apocalipse 5, capítulo 5, os versos do 1 ao 7, nos diz o seguinte. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anjos: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Então, Jesus, ele pegou o livro que estava nas mãos do Pai. Porque o Pai pega o livro. Que livro é este? É o livro que Daniel, lá em Daniel 12, do 4, Deus mandou Daniel selar. Agora esse livro, Deus está com ele na mão, dando a permissão para alguém abrir o livro. Seja bem-vinda, irmã Lourdes. Só que não tem ninguém capaz de abrir o livro. E João chora muito porque não tem ninguém. Mas aí o anjo diz para ele: tem alguém. Quando ele olha, vê o cordeiro como se tivesse sido morto. Então, Jesus é o cordeiro que morreu. Ele morreu para abrir o livro. O livro que foi selado lá em Daniel 12, 4. Deus disse: sela esse livro, Daniel, porque isso aqui não é para teu tempo, isso aqui é para tempo muito distante. Então o tempo é hoje, meus irmãos. Jesus pegou este livro e no Apocalipse 6 ele começa a abrir os selos. Aqui no Apocalipse 6 ele começa a abrir os selos. E o primeiro selo, cavaleiro, é o cavaleiro branco. O cavaleiro é o sistema da besta que está sendo implantado na terra. E o cavalo é a consequência do que eles jogaram. É a doença, né, mundial que eles jogaram em 2019. Então, este cavaleiro sempre é a catástrofe que o sistema está jogando sobre o mundo. Então, esse primeiro cavaleiro representa a doença mundial que todo mundo sofreu. Este foi o primeiro selo que Jesus abriu. São 7 selos. E esse 6º selo, que é a mudança dos polos, que é a mudança das pedras tectônicas, nós estamos vendo a consequência deles, que é a mudança que está acontecendo na Terra, que causa vulcões, causa terremotos, causa furacão, causa muitas coisas. Então Jesus está vindo, as trombetas também já estão sendo tocadas. Na última trombeta, Jesus virá. Preste atenção.
E a última trombeta é no capítulo 11 do Apocalipse. Então Jesus está vindo, se prepare. No Apocalipse 22, 11, lá diz: quem é santo, que se santifique mais. Quem é sujo, que se suje mais. Então, nós somos santos, devemos nos santificar mais, nos afastar cada dia mais do pecado. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que possamos estar fazendo a vontade de Deus, nos preparando a cada dia para a volta de Cristo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. E se tem alguém que ouviu esse estudo, que ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida e quer receber agora, então ore comigo. Senhor, nosso Deus, obrigado por este momento, pela sua palavra, que nos ensina, que nos mostra a realidade que estamos vivendo. E a realidade é que o Senhor está mais próximo do que longe. Que este ano seja um ano de avivamento nesta nação e em todas as nações. Que a tua igreja se levante e vá evangelizar, vá pregar a sua palavra. Que possamos ser avivados pelo teu Espírito, que possamos abandonar o nosso pecado, que possamos cada um de nós estarmos arrependidos do nosso pecado. E que o Senhor venha habitar, venha realizar em nós o seu querer, que possamos fazer a sua vontade. Assim eu te peço por este que está aceitando Jesus agora, recebendo, crendo e abandonando, está arrependido dos seus pecados. Entre na vida dele, que ele possa, que ele passe a fazer parte do teu reino. Porque o Senhor diz que quem nascer da água e do Espírito, este vai entrar no reino de Deus. Então, que essa pessoa que ouviu e entendeu e quer o Senhor como Salvador da sua vida, que o Senhor dê o seu Espírito na vida dele, que ele seja agora batizado pelo teu Espírito, que teu Espírito venha fazer essa mudança na vida dele, que possamos a cada dia estar preparados. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e mande essa live, para frente. Mande para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas, que não conhecem Jesus e também para quem conhece, quem é crente, quem é salvo, para que possa se preparar. Vai lá no YouTube também, no meu canal, Estudos com Maria Antônia, e também se inscreva lá. Também aperte no sininho, no coraçãozinho, dê o seu bonzinho. Obrigado, até terça-feira.